Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Aleluias. Aliás, capítulo de número 2, meus irmãos. Uma folha atrás. Versículo de número 8. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 8. Aleluia. E diz assim, meus irmãos, a palavra do bom mestre. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Versículo de número 9. Conheço as tuas obras, e a tribulação, e tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que se dizem judeus, e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas dessas coisas que há de padecer. Eis que o diabo enviará alguns de vós para o cárcere, para que sejas provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Amém? A última parte aqui que nós lemos diz: sê fiel até a morte. Até quando, irmãos? E eu te darei a coroa da vida. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a igreja de Esmirna representa um período a qual a igreja viveu de uma grande tribulação e uma grande perseguição. E é interessante nós observarmos, irmãos, que quando nós olhamos para o contexto da igreja no seu início, a igreja foi mais perseguida do que em outros tempos, esse último tempo aqui de Esmirna. Por quê? Muitos ali de Roma estavam perseguindo para que se cessasse a pregação, para que se cessasse ali o ministério a qual o Senhor dera aos apóstolos para dar continuidade em sua obra. Mas aqui o próprio Senhor Jesus, irmãos, vai ali, em outras palavras ali, animar aquela igreja, que por uma ocasião se sentia até mesmo pobre, assim como a igreja de Filadélfia também, que se sentia pequena. Muitas das vezes, irmãos, nós também somos assim, pensamos que somos até fracos, pobres, mas queridos, a palavra do Senhor, ela fala aqui, que Jesus, ele olha para esta igreja e ela vai falar assim, ó: conheço as tuas obras. E é interessante, irmãos, que quando nós observamos para 7 igrejas, ou seja, que Jesus escreve, ele vai repetir a mesma coisa: conheço as tuas obras. Diga para uma pessoa aqui: o Senhor conhece as tuas obras. Quando nós lemos essa palavra, o Senhor conhece as tuas obras, muitas das vezes, missionária, gera 2 tipos de sentimentos num crente. Um sentimento bom, que é quando o Senhor ele vai falar assim: glória a Deus, o Senhor está vendo as minhas obras. E também, às vezes, em algumas pessoas, gera um sentimento de apreensão. Meu Deus, a casa caiu. Porque, irmãos, tem pessoas que pensam, elas só pensam, e até às vezes acredita verdadeiramente que ela consegue enganar a Deus. Pastor Peterson pode ser enganado, a missionária pode ser enganada, eu posso ser enganado, os irmãos podem ser enganados, porque nós não somos oniscientes e não conhecemos o discernimento do coração de uma pessoa. Mas aleluias, que aquele que foi morto, reviveu ao 3º dia, ele conhece pensamentos e intenção de coração. Irmãos, é muito sério quando nós observamos isso. No contexto que a gente vive hoje, principalmente agora, que a rede social é um meio de se expor, as pessoas pensam que porque elas fazem, elas se expõem, está tudo certo. Está tudo certo. E tem muita gente que às vezes fala: nossa, olha que bênção. Mas, irmãos, existe um provérbio popular que fala assim, que nem tudo que reluz é ouro. E tem um propósito bíblico aqui nisso, porque o Senhor está falando para esta igreja: eu conheço as tuas obras, assim como Ele vai falar para as outras igrejas também, que conhece as obras. Ou seja, não adianta, irmãos,
Não adianta queremos fazer algo para engrandecer homens, para fazer vontade de homem, assim como o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo, ele vai marcar o seu ministério com uma frase que ele vai dizer: importa antes eu agradar aos homens ou agradar a Deus? Queridos, e eu vou falar aqui na direção do Espírito Santo, nessa noite o Senhor está levantando pessoas aqui que vão desagradar a muitos homens para poder agradar a Deus. Hoje nós vivemos um tempo a qual pessoas que pregam, pessoas que começaram o ministério de itinerância se preocupam em pregar para poder arrumar uma agenda, para ter um bom nome, e em troco disso, missionários, estão como aqueles profetas no pós-exílio, antes do exílio babilônico, a qual pregavam aquilo que o povo queria ouvir, sendo que o Senhor não falava nada, irmãos. Antes de você agradar os homens, agrade a Deus. Vai ter momentos no teu ministério, na tua vida, na tua família, que Deus vai falar algo no meio da tua casa, para você desagradar um filho, para você desagradar uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, mas melhor agradar ao Senhor, porque com aquela palavra que tu vai falar, tu vai gerar uma alma para o reino de Deus. Porque para massagear ego, irmãos, o inimigo é especialista nisso. Costumo dizer que o inimigo mais vale um crente desviado dentro da igreja do que num bar, porque em um bar o crente tem chance de voltar para os pés do Senhor. Agora ele desviado dentro de uma igreja, irmão, misericórdia, é um estrago. E o Senhor aqui ele fala: eu conheço as tuas obras. O Senhor fala para essa igreja: continue. Por mais que você às vezes está pensando, irmão, que o que você está fazendo não está tendo resultado. Por mais que às vezes você está caminhando ali, chega momentos que pensamos: o Senhor não está ouvindo a minha oração, não estou ouvindo resposta. Quando o Senhor ele encontra aquela mulher, aleluia, Ciro Fenícia, diz a palavra do Senhor, que a mulher disse: Senhor, a minha filha está em casa, atormentada por espíritos malignos. Aquela mulher se declara ao Senhor e o Senhor fica em silêncio. Sabe o que é isso, irmãos? Nem toda a nossa oração vai produzir uma resposta de imediato do Senhor, mas o importante é Ele ouvir. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras, o Senhor Ele diz. Querido, continue. Ainda que não mudou nada. Costumo dizer, irmãos, que nós temos que aprender com Mardoqueu. Mardoqueu, a palavra do Senhor vai dizer que ele deu um livramento para o rei. Ali aquele rei... Meu Deus, rei Assuero. Diz a palavra do Senhor que outras pessoas ali receberam a glória. Outras pessoas ali, como Amã, receberam ali a retribuição. Mas, queridos, o que é de Deus tem a hora, tem o dia e o momento certo para acontecer na tua vida. Às vezes a gente pensa, irmãos, que é o que a gente faz para a obra do Senhor, ou que a gente faz em prol até mesmo da obra, muitas das vezes, não diretamente, mas indiretamente, passa batido pelo Senhor. Irmãos, no livro de Apocalipse vai dizer que existe um memorial, aonde tudo está sendo escrito, irmãos. Lembra do Mardoqueu? Ele pensou que tinha passado batido, em outras palavras. Mas o Senhor é Deus. E agindo Ele, quem impedirá? Numa bela noite o rei perdeu o sono, irmão. E quando ele perdeu o sono, ele não queria ouvir piada do bobo da corte. Quando ele perdeu o sono, ele não quis ouvir música. Quando ele perdeu o sono, o próprio Espírito Santo ali trabalhou no coração dele e falou: eu quero ouvir o livro das crônicas. E lá naquele memorial, no livro das crônicas, estava o escrito. Estava ali o registro da vida de Mardoqueu. Querido, na minha e na tua vida não é diferente. Existe um registro lá no céu, que está sendo escrito tudo aquilo a qual a gente faz. Por isso, querido, por mais que não está tendo reconhecimento, por mais que, meu Deus, não está tendo retorno ainda, você pensa que não tem retorno, mas o Senhor vai dizer para mim, você nessa noite: continue, continue, continue. Continue, irmãos. Continue se esforçando. Eu vou, mas ninguém vai. Vai você. Eu vou lá, mas o povo está falando que não quer ir. Continue, porque, irmãos, eu sempre costumo dizer isso, meu irmão. A salvação, escute, não é coletiva. Ela é individual. Se fosse coletiva, seria um problema, irmão, porque aí você ia depender do outro para ir ser salvo. Mas, querido, é individual. O Senhor conhece as tuas obras. Então continue, meu irmão.
se esforce, continue a remar, pegue os remos, como nós louvamos aquele hino, né? Solta o cabo, deixa o cabo com o Senhor, Ele dá a direção. Vamos tomar os remos e remar para o Senhor, amém? Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas exalte o nome do Senhor.